Você, o que procura? Olha para a pessoa do lado, pergunta para ela. E você, o que procura? O que você procura? O que faz você correr? O que faz você levantar cedo? O que faz você estar aqui? O que você procura aqui? O que te motivou a vir para cá? O que te motivou, você que está na internet, a conectar-se com esse culto e participar desse culto? O que você procura? Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Vamos encontrar alguém que procurava, que corria, que se esforçava, que encontrava obstáculos, vencia os obstáculos, conquistava, mas lhe faltava algo. Lucas capítulo 19, um texto bem conhecido, a história de um dos encontros de Jesus, e esse tem ficado bastante famoso nos últimos anos, porque uma música fez muito sucesso, né? Falando a história desse homem, e eu ouvi dizer até que em bailes funk parava o batidão para tocar a música desse cara. Você vê que o negócio pegou mesmo, né? Então, Zaqueu, e todo mundo aí já deve ter ouvido em algum lugar como Zaqueu. Quero subir bem mais alto. A história de Zaqueu é bem conhecida, talvez você já leu ela várias vezes. Mas Deus tem algo muito especial para você nessa manhã, uma revelação, uma palavra viva para a sua vida, através dessa palavra aqui. Vamos ler juntos? Veja se tem alguém perto de você sem Bíblia. Abre a sua Bíblia e compartilha com ele a leitura. No meio do seu boletim tem um esboço. Você que está na internet pode baixar também esse esboço ali. Você pode fazer aqui as anotações daquilo que Deus vai falar ao seu coração e das decisões que você vai fazer diante de Deus a partir dessa palavra. Então pegue esse esboço, tem lápis aí na cadeira da frente. Estão prontos para a palavra de Deus? Quem está pronto, diga amém. Amém. Então vamos ler Lucas 19. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, quero me hospedar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vamos ler juntos a última frase desse texto? Juntos, vamos lá? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais uma vez. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Todos nós buscamos algo. A vida nos impulsiona à busca. A vida é um impulso para buscar, para viver, para experimentar, para descobrir. Desde a infância, da mais tenra infância, as descobertas vêm, os desejos vêm e a gente se movimenta em buscas. Muitos buscam a satisfação no prazer, no hedonismo, prazeres e mais prazeres. Outros se satisfazem e buscam na sua busca profissional, nas conquistas profissionais, nos seus estudos, nos seus diplomas. Outros acham que buscam algo, mas estão perdidos. Zaqueu era um homem de busca e um homem de sucesso para a sua época.
O versículo 1 e o versículo 2, principalmente, diz que Zaqueu era um homem rico. Esse homem, chamado Zaqueu, era rico. E ele era chefe dos publicanos. Um homem que tinha buscado e tinha conquistado. Ele enfrentava os desafios e conquistava e ganhava e alcançava sucesso nos desafios que tinha. O texto diz também que ele era chefe dos publicanos. Ser publicano naquele momento, ser um cobrador de impostos naquele momento da história, no contexto político que vivia aquela sociedade, o momento da vida de Jesus ali e depois do tempo dos discípulos, era algo muito complicado. Porque você cobrava impostos para aqueles que o oprimia. Hoje já é difícil pagar impostos numa sociedade democrática e a gente se espreme todo e diz, eu quero ver o resultado disso, eu quero ver como que vai ser isso. Imagine isso numa situação de ditadura, numa situação de opressão. O que acontecia é que, naquele período, Roma tinha uma estratégia muito sagaz para cobrar os impostos. Roma ela fazia o seguinte, os imperadores, eles faziam uma espécie de licitação pública. O cobrador de impostos não era um funcionário direto do governo, não era um funcionário direto do império ou daquele ambiente político. Eles faziam uma licitação pública e aí nessa licitação se escolhia quem seria o cobrador de impostos por 5 anos. Uma concorrência pública. Então, o que acontecia? E eles escolhiam um cobrador de impostos que fosse da região. Então, imagine nós aqui, como habitantes de uma determinada região, e aí, de repente, dentre nós, seria feito um concurso, uma concorrência pública, para se escolher o cobrador de impostos. Então, de repente, o Henrique seria o escolhido. O Henrique, já imaginou? Na concorrência pública, de repente eu poderia ser escolhido, de repente o Geraldo poderia ser escolhido, de repente a Marta seria escolhida. Como que era a escolha? Você ia fazer um plano de quanto você conseguiria arrecadar daquela região. Com esse plano, você apresentava a proposta ao império. Então, de repente, o Henrique foi lá e disse, olha, eu vou arrecadar aqui R$1 milhão em cada período. O outro foi e disse, eu vou arrecadar 2 milhões. O outro, 1,5 milhão. Então, nesse leilão, apresentava-se as propostas e quem apresentasse a melhor proposta se tornava o cobrador de impostos. Só que tinha uma responsabilidade de cumprir o que prometeu diante do império. Do contrário, as coisas complicariam muito para a vida dele. E Zaqueu ganhou uma dessas concorrências. E quando ele ganha, ele monta uma equipe de cobradores. Então ele se tornava chefe dos cobradores de impostos. Então ele tinha essa meta. O que ele arrecadasse acima do que ele prometeu para Roma era dele. Agora imagina o que acontecia. Essa pessoa se tornava odiada naquela sociedade. Porque além de ser um dos nossos, ele estava traindo a nossa pátria, traindo a nossa nação, trabalhando para os opressores, e por iniciativa própria ainda. E o pior, ele extorquia, ele cobrava mais, porque quanto mais ele cobrasse a mais ficava no bolso dele. Zaqueu era esse tipo de pessoa. Rico, bem de vida, teve condições de assumir esse compromisso com Roma, porque se ele não cumprisse, ele teria que tirar do bolso. E ele agora se torna uma pessoa mal vista naquela comunidade, naquela sociedade. Mas Zaqueu tinha um desejo, ele queria ver Jesus. Todas as suas conquistas, todos os seus alvos conquistados, era um vencedor naquela sociedade, para os padrões, ele sempre conseguia dar uma solução para as coisas que viessem, para as barreiras que surgissem, e agora ele quer ver Jesus. Mas ao ir em direção a Jesus, ele encontra uma barreira externa, ele encontra a multidão. Ele tenta achar uma solução, e na busca dessa solução ele encontra uma barreira interna. Ele vê que ele era de baixa estatura, não conseguiria ver. E eu fiquei pensando em mim, às vezes, que fico o tempo todo assim, né? Baixinhos sempre ficam tentando dar um jeito para ver o que está acontecendo. Se ele fosse alto, ele poderia, quem sabe, ver por cima da multidão, achar um espaço melhor. Mas não, ele tinha dificuldade. Barreiras como todos nós encontramos no dia a dia. Barreiras externas que enfrentamos, das circunstâncias que vêm contra nós, situações que nós não esperamos.
Às vezes, vamos na segunda-feira para o trabalho, encontramos uma barreira, uma notícia que não é boa, e a gente tenta enfrentar aquilo, mas barreiras internas que nós encontramos também. Quando olhamos para nós mesmos e vemos em nós certas dificuldades, seja física, seja emocional, e a gente tem que enfrentar. O versículo 4 diz que nada impedia Zaqueu. Zaqueu era realmente um self-made man, como dizem os americanos. Um homem feito por si mesmo, um homem que luta, um homem que conquista, um homem que vai atrás. E o versículo 4 diz que ele corre. Ele vai à frente. Um homem nobre naquela época, correr não era bem visto. Homens nobres, homens de estirpe, eram homens que andavam numa cadência, olhando para frente, com seu ritmo determinado. Não fazia sentido ver um homem correndo, um homem maduro, um homem nobre. Zaqueu não se importa com isso e ele corre à frente. E mais, Zaqueu não se importa com as barreiras e ele se expõe até ao ridículo. Ele sobe numa árvore. Um homem nobre correndo e subindo numa árvore. Mas Zaqueu sempre encontrava um jeitinho. Zaqueu sempre dava um jeitinho. Na vida a gente faz isso. Talvez até, a Bíblia não diz, a função que Zaqueu obteve como cobrador de impostos, como chefe dos cobradores de impostos, ele talvez até tenha dado um jeitinho. Talvez ele tenha resolvido a papelada para dar uma agilidade mais nela com algum jeitinho. A gente pode dar alguns jeitinhos que não são ilegais, e às vezes até não são imorais, mas a gente pode dar alguns jeitinhos que são ilegais, são imorais, e a gente pode alcançar aquilo que a gente quer. Zaqueu correu, versículo 4, diz que ele correu adiante, subiu numa figueira brava, para que ele pudesse ver Jesus, que ia passar por ali. Ele queria encontrar Jesus. Ele queria ver quem era Jesus. Tinha algo dentro dele que mexia, e ele faz isso. Deixa eu contar uma história para vocês, que eu me lembrei nos últimos dias, contando histórias para as crianças. Os meus filhos sempre pedem para a gente contar histórias da Bíblia e histórias da minha infância. Aí eu sou obrigado a ir no tempo para saber, porque eles querem saber como era, mais ou menos, quando tinha a idade deles. E eu lembrei, semana retrasada, de uma história, e depois me lembrei dessa história quando preparava esse sermão. Certa ocasião, eu fui com a minha tia para a rodoviária de Curitiba para esperar o meu avô, que estava vindo do interior do Paraná. Fomos à rodoviária, chegamos ali. Para surpresa, minha tia errou o horário do ônibus e chegamos muito cedo. E aí começamos a caminhar pela rodoviária de Curitiba. Ver lojas, ver pessoas. E numa dessas caminhadas, dentro de uma revistaria, minha tia se distrai e eu saio caminhar sozinho pela rodoviária. Você que é pai, você que é tio, avô, né, que pega uma criança para passear, alguma coisa, você sabe o que é perder uma criança de uns 5 anos de idade. O pânico que a gente fica. Eu já tive experiências assim de uns 5, 10 minutos, não quero ter de novo. É uma sensação horrível. Mas eu, distraidamente, comecei a caminhar pela rodoviária. Seguro de si, né? Fui para lá. E minha tia, desesperada, anunciando em alto-falante, batendo de loja em loja, procurando a polícia para ver o que tinha acontecido. 30 minutos depois, eu percebi que ele estava longe da minha tia. Uma preocupaçãozinha, e fui distraidamente atrás dela. Distraidamente mesmo. Ainda estava seguro, olhando uma loja, olhando outra. De repente eu a vejo, junto com um guarda, com um policial. E aí eu olho, puxa, que bom, ela está perto de mim. Fiquei ali. Quando ela me viu, essa mulher voou da onde ela estava em cima de mim. E veio assim, gritando o meu nome, e me abraçou e começou a chorar desesperadamente. Falei, meu Deus, mas eu pensando ali como criança, está tudo ok, né? E ela me abraça e chora, e começa a chorar. E aí, ela viu que eu não entendi, ela falou, você estava perdido. Eu achei que você tinha morrido. E começou naquele pânico, e me contou 2 histórias de crianças sequestradas em rodoviária. Aí você imagina o nível da história. Porque a hora que ela terminou, meu Deus do céu, eu comecei a chorar. E aí eu estava em pânico. Eu não vou contar a história para vocês porque é pesada. Você vê o nível da história. E aí eu comecei a chorar.
desesperado. E ninguém me segurava daquele choro. Ali eu tive noção do que é estar perdido pela primeira vez. Do que é estar perdido e ser salvo. Porque eu grudei na minha tia e a partir dali eu mudei meu comportamento de grudar em quem fosse adulto e estar perto. Porque eu percebi que eu estava perdido e não sabia. Zaqueu procurava Deus. Zaqueu tinha interesse na fé. Zaqueu tinha interesse no transcendente, na religião, naquilo que pudesse aproximar ele de Deus. E ele busca Jesus. Uma curiosidade, um interesse, talvez uma voz dentro dele. Mas Zaqueu sempre olhava de longe. E mais uma vez ele dá os jeitinhos dele, ele sobe numa árvore e está observando de longe. Nós fazemos isso muitas e muitas vezes. Muitas pessoas correm atrás de Deus, muitas pessoas correm atrás de Jesus, mas elas estão olhando de longe. E até se esforçam. Você até se esforça. Você se sacrifica até, você até se expõe, quem sabe saindo da sua casa com uma Bíblia e dizendo, não, eu me exponho. Olha, eu saio com uma grande Bíblia e as pessoas veem que eu estou indo para a igreja. Eu me exponho, eu até sacrifico isso e aquilo, eu até subo numa árvore. Mas Zaqueu conhecia Deus de ver de longe, de cima de uma árvore. Muitas vezes nós fazemos isso com a nossa religiosidade. Com os nossos sacrifícios religiosos. A gente corre e a gente só está em cima de uma árvore. Mas não sabemos a dimensão de onde estamos, de que estamos de fato perdidos, que estamos de fato à mercê de Satanás, à mercê daquele que veio para matar, roubar e destruir, que só olhar de longe não me traz vida e vida eterna. Olhar de longe me traz a visão do milagre, mas não traz o milagre para a minha vida, para o meu dia a dia, para onde eu estou, para dentro da minha casa, para a vida que eu tenho. Graças a Deus, que Deus vem até nós. Graças a Deus, que Ele busca a gente. O versículo 5, nós vemos Jesus chamando Zaqueu. E chamando Zaqueu pelo nome. Quem contou de Zaqueu para Jesus? Como Jesus sabia o nome de Zaqueu? Quem contou para Jesus que tinha um homem em cima de uma árvore tentando observá-lo? A palavra de Deus em Efésios diz que antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, Deus nos escolheu, Deus nos separou para Ele. Ele nos chamou lá na eternidade. Quando você ainda está, antes de você ser concebido, o Senhor já sabia o seu nome, o Senhor já sabia o meu nome. Mas nós podemos estar correndo de um lado para o outro, tentando encontrar, mas ainda não permitimos ser encontrado. Todos buscam a vida, mas é a vida eterna que nos encontra. Ela vem até nós. Zaqueu foi pego de surpresa, ele achava que tinha encontrado Jesus, mas na verdade foi Jesus que o encontrou. Zaqueu foi surpreendido pela graça de Deus. Por que graça? Porque Zaqueu sabia que ele não era merecedor de se ter um encontro com Jesus. Ele era um publicano, não falamos agora há pouco? Um cobrador de impostos. Uma pessoa que tinha se aliado aos opressores, aos ditadores, aqueles que oprimiam. Uma pessoa que, no máximo, ela era benquista com os políticos corruptos de sua época. E agora, ele que a multidão não permitiria nem que ele chegasse mais perto de Jesus, Jesus olha para ele e diz, Zaqueu, Zaqueu, me convém hoje pousar em sua casa. Ele foi surpreendido pela graça de Deus. Você já foi surpreendido pela graça de Deus? Situações que você não esperava. E de repente você olha e diz, Senhor, eu não mereço. Senhor, eu não merecia isso. E o Senhor veio ao meu encontro, o Senhor me salvou, o Senhor me resgatou, o Senhor me deu, mesmo eu não merecendo. A percepção de ser surpreendido pela graça, de ter noção de quem nós somos,
faz toda a diferença no que acontecerá na nossa vida, como vida e vida eterna. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho consciência da minha vida, quem ela é, sem ter Jesus, eu não tenho percepção da graça. Se Zaqueu, naquele instante, tivesse dentro dele todos os arrazoados que dissesse para ele, puxa, que legal, eu sou bom mesmo, Jesus me chamou, olha só, eu sou o cara, ele vai na minha casa hoje. Mas não, Zaqueu estava no ambiente que mostrava para ele as suas falências como pessoa na sociedade, e mostrava para ele as suas falências como pessoa que está longe de Deus. Por isso ele foi surpreendido pela graça de Deus. A minha oração ao preparar esse sermão é que, ao você ouvi-lo, a você participar desse sermão nessa manhã, você seja surpreendido pela graça de Deus. Amém? Pois só assim a gente pode ter vida e vida eterna. Só assim a gente pode encontrar vida e vida eterna. Sabe por quê? Porque antes de Zaqueu descer daquela árvore, Jesus, Deus, já havia descido ao encontro dele. Deus deixou a sua glória, deixou a sua majestade. O Senhor deixou tudo que existe para vir alcançar a mim e a você. Tudo que Ele criou, toda a sua grandeza para vir até mim e até você. O versículo 10 diz, o Filho do Homem veio salvar, encontrar e salvar o que estava perdido. Vamos ler junto esse versículo? O Filho do Homem, Jesus, veio encontrar e salvar o que estava perdido. Jesus, nesse texto mesmo, mostra, eu vim ao teu encontro, Zaqueu. Não foi você que foi atrás de mim. Não foi você que, pelas suas capacidades, as suas forças, a sua capacidade de superação, fez com que eu te visse. Não, eu vim buscar, eu vim encontrar o que estava perdido. E você, Zaqueu, estava perdido. Você tem louvado a Deus e sido grato ao Senhor porque um dia você estava perdido. Ou essa noção da graça ficou tão longe, tão lá atrás, que você já nem percebe a tua condição sem Jesus qual era, de alguém perdido. Se acostumou com a vida cristã, se acostumou com os padrões cristãos e agora esqueceu quem você era. Não se esqueça quem você era sem Jesus. E não se esqueça quem você poderia ser se você não tivesse tido um encontro com Jesus. Eu sempre oro isso e digo, Deus, não permita que eu perca a percepção do buraco que eu saí. E da morte que o Senhor me livrou. Que eu não esqueça que um dia eu estava perdido numa rodoviária e eu podia estar sequestrado. E eu poderia ter vivido aquelas histórias horríveis que a minha tia contou sobre uma criança sequestrada. Que eu nunca me esqueça disso. E no dia que eu contei a história para os meus filhos, eu disse para eles, não se esqueçam disso. Essa é uma história importante para que você esteja atento, esteja sempre do lado do papai, sempre perto. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Filipenses 2,6 nos fala dessa busca de Deus. Filipenses 2,6 diz que ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, e tornou-se semelhante aos homens. Deus deixou a sua glória, a sua majestade, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Deixou a vida, entregou a vida para dar vida. Jesus inverte a ordem, que é viver para depois morrer. Jesus estabelece na cruz, no Calvário, a ordem para quem está longe dele, que primeiro é morrer para depois viver. Deixa eu tentar ilustrar um pouco o tema da vida eterna com essa corda aqui e a gente falar um pouco sobre isso. Essa é uma grande corda, ela é muito grande. Ela sai daqui, passa a cidade, dá voltas pelo planeta e ela vai muito, muito longe. Imagine que essa corda é a sua vida.
ou a sua vida não, que essa corda é a vida eterna, que ela é infinita mesmo. Na verdade, ela acaba ali, gente. Eu não vou puxar muito, senão perde a graça. Mas ela vai acabar. E não está acabando. Ela realmente é grande. Então, ela sai daqui, ela dá a volta na cidade. A vida eterna dá a volta nos planetas, dá a volta no infinito. Ela nunca acaba. Jesus deixou a sua glória para trazer vida eterna para mim e para você. Jesus deixou a sua grandeza, deixou a sua majestade, e para pagar o preço do pecado, que é a morte, que é o fim da vida, que é o fim da bondade, que é o fim da generosidade, que é o fim da beleza, que é o fim da grandeza, que é o fim da presença de Deus, Jesus vem e se entrega por nós. E o texto que nós lemos de Filipenses 2 diz que ele esvaziou-se a si mesmo para isso, se tornou servo, se tornou como um de nós, e morreu. E a Bíblia diz que foi pago um alto preço pela minha salvação e pela tua. Mas a gente, de um modo geral, está olhando a vida aqui. E a gente corre o tempo todo, dizendo, Senhor, eu preciso fazer, eu preciso acontecer, porque eu quero curtir um pouquinho da vida aqui. E eu esqueço da vida, tentando ganhar a vida, sabendo que a vida pode desaparecer amanhã. Amanhã, talvez, tudo que está em paz, nós podemos ter uma surpresa. E essa vida vai entre os dedos. E tudo que está no lugar, a mesa arrumada, a cama toda certinha, os filhos presentes, o emprego tudo equilibrado, nenhuma enfermidade pode escapar entre os dedos muito rápido. Quem já tem um pouco de mais de caminhada na vida sabe disso. Os jovens estão chegando na caminhada, parece que a vida nunca acaba. Principalmente os jovens que talvez nunca perderam ninguém da família ainda. Mas isso escapa entre os dedos com muita facilidade. E a gente começa a olhar a vida nessa perspectiva. E Zaqueu olhava a vida nessa perspectiva. E nessa perspectiva ele tinha sucesso. Ele alcançava o que queria. Mas Jesus tinha algo maior para ele. Jesus tinha um chamado para Zaqueu, que era: Zaqueu, muito bem, eu tenho algo maior para você. Eu tenho vida eterna. Então desce e me dê a sua vida, para que você receba vida eterna. Então desce, entrega de fato a sua vida, para que você receba vida eterna. Aí você pode pensar, mas é simples, né? Descer. É fácil descer. Não, não é fácil. Descer para Zaqueu implicava em aceitar um novo senhor na vida dele. Ele foi escolhido pelo império, e ele era um que declarava publicamente: Kyrios é César. O único senhor é César. Aceitar ser um publicano, aceitar ser instrumento de opressão até para o império, como funcionário, significava aceitar o senhorio total de César na vida dele. E não era aceitável que outro senhor existisse na vida das pessoas além de César. Descer para Zaqueu era assinar a sua sentença de morte. Zaqueu, naquele momento, poderia ter dito: não, Senhor, muito legal, eu gostei de te ver, agora eu sei como o Senhor é, já vi muitos milagres aqui de cima, está muito bom aqui e muito confortável, mas lá em casa não. Vamos deixar para outro dia, a louça está na pia, a minha esposa não está sabendo, se eu levar alguém lá ela vai ficar brava, e temos que marcar um horário. Quem sabe a gente marca à noite, igual o Nicodemos fez, escondidinho, ninguém está vendo. Mas hoje não, Senhor, valeu, tchau. Não. Zaqueu desce. E ali, Zaqueu nos ensina aquilo que a palavra de Deus toda nos ensina. A morte do eu em Jesus é o início da vida eterna. Zaqueu morre ao descer daquela árvore. Naquele instante, ele entrega a sua vida. Naquele instante,
ele deixa a sua vida para receber vida e vida eterna. A gente precisa olhar a vida nessa perspectiva, de algo que é infinito, que é dado a nós. Zaqueu faz isso. E ele desce rapidamente e recebe Jesus com alegria. Jesus já tinha ensinado sobre isso. No capítulo 9 de Lucas. O capítulo 9 de Lucas diz que quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, ou perder a sua alma, ou destruir a si mesmo? Vamos ler juntos esse texto? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se, perder a sua alma, ou destruir a si mesmo? Jesus tinha apresentado o caminho para a vida, e para a vida eterna. E agora essa ilustração é clara na vida de Zaqueu. Os primeiros cristãos receberam esse texto por volta do ano 50, 60. E ao lerem esse texto, os primeiros cristãos estavam vivendo exatamente esse risco de perder a vida. Porque se tornar um discípulo de Jesus naquela época era assinar essa sentença de morte. Ainda hoje tem irmãos nossos, em países perseguidos, que estão assinando a sua sentença de morte. Ontem conversava com o Paulo Fogaça, que era membro da nossa igreja, está no Canadá. Uma perseguição terrível no campo ideológico. Um ministro assumiu o estado, a província que eles estão, homossexual. Esse ministro está impondo a sua ideologia sobre os cristãos. E a primeira coisa que foi feita naquela província foi não apoiar em nada escolas cristãs, em nada. A primeira coisa que foi feita foi isso. Como as escolas cristãs estão conseguindo se manter vivas, a segunda coisa que eles fizeram, esse ministro fez, foi dar um prazo para as escolas se adaptarem. E se não se adaptarem, elas perderão o seu direito, dado por aquele Ministério da Educação daquela província. Perseguição. Vida em risco, empregos. E aí você diz, puxa, mas aí eu vou perder meu emprego se eu afirmar o que creio. Aí eu vou perder as benesses que eu tenho. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá. Nesse instante, em países de extremismo islâmico, tem irmãos dizendo, eu sou de Jesus. E eles estão morrendo. A sua vida está sendo entregue literalmente. Literalmente. Quando os primeiros cristãos leram essa narrativa, eles viram, de fato, o que acontece quando a gente entrega a nossa vida para receber a vida eterna. Eles viram, de fato, o que é isso. Mas Zaqueu levantou-se, o versículo 8 em diante do capítulo 19, e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Metade dos bens, você pode dizer, ainda vai, né? É metade dos bens. Restituir 4 vezes mais, significava ficar pobre mesmo. Não tinha para onde buscar. Porque se ele não extorquiu diretamente, os seus funcionários extorquiram. É preciso descer. É preciso entregar o nosso eu, crucificar o nosso eu, para que a gente de fato viva vida eterna. Como é a nossa vida? Crucificamos o nosso eu? Ou estamos presos a isso aqui o tempo todo? Desesperados, ansiosos. Preparando esse sermão, eu me lembrei da história de um homem
muito conhecido, que não precisa muita explicação para falar quem ele é. O pastor Martin Luther King Jr., um pastor batista que lutou contra a segregação racial nos Estados Unidos e teve que enfrentar religiosos, outros pastores batistas que eram segregacionistas e que estavam cegos para os valores do Evangelho. Martin Luther King Jr. num dia não planejou dizendo, olha, um dia eu quero ser o famoso Martin Luther King Jr., que tem um feriado nos Estados Unidos da América do Norte para ele. É o único homem que tem um feriado para ele. E ele, movido, não por um sonho de sucesso, mas movido pelas circunstâncias aonde Deus o levou, porque ele estava no norte dos Estados Unidos, ele foi enviado para ser pastor numa igrejinha pequena em Montgomery. Deus o envia para lá, ele tinha a opção de ter dito, não, eu vou ficar aqui no norte, porque aqui no norte eu tenho tranquilidade, aqui no norte não tem segregação racial. Aí ele vai para Montgomery, e lá começa todo o movimento que nós já conhecemos, e esse homem recebe o Prêmio Nobel da Paz, e esse homem influencia até as nossas vidas hoje. E eu, nessa preparação dessa mensagem, lembrei do último sermão que Martin Luther King Jr. pregou. Ele morreu assassinado no dia 4 de abril de 1968. No dia 3 de abril, à noite, ele prega o seu último sermão. E ele diz assim, eu não sei o que acontecerá agora, temos dias difíceis pela frente, mas isso realmente não tem importância para mim. Agora, porque eu estive no topo da montanha, e eu não me importo. Como todos, eu gostaria de ter uma vida longa. Como todos, eu gostaria de curtir a vida e ter uma vida longa. A longevidade tem seu valor, mas eu não estou preocupado com isso agora. Tudo que eu só quero fazer a vontade de Deus. E se Ele me permitiu subir a montanha, e eu olhei ao redor, e eu vi a terra prometida, eu posso não chegar lá com vocês, mas eu quero que vocês saibam que nós, como um povo, chegaremos à terra prometida. Por isso eu estou feliz esta noite, a noite anterior à morte dele. Ele estava recebendo ameaças de todo tipo. Por isso eu estou feliz essa noite. Eu não me preocupo com nada, eu não temo nada, não tenho medo de homem algum, pois os meus olhos viram a glória da chegada do Senhor. Deus me levou ao alto da montanha e eu já encontrei a terra prometida. Essas foram as últimas palavras dele. Essas palavras caberiam bem a qualquer cristão da época de Jesus e da época que esses textos circularam primeiramente ali no Império Romano, no norte da África, no mundo da época. Essas palavras poderiam servir para qualquer discípulo de Jesus hoje, que está em países perseguidos. Poderia servir para qualquer discípulo de Jesus que está lá no Canadá, vivendo esse tipo de opressão ideológica. Essas palavras poderiam servir a mim e a você como discípulo de Jesus, desde que nós olhemos a vida nessa perspectiva. Desde que nós olhemos a vida na perspectiva do eterno. Porque se nós olharmos a vida na perspectiva do eterno, na perspectiva da vida com Deus, nós vamos trazer o reino de Deus até nós. E é por isso que a oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino, seja feita a sua vontade e não a minha. É por isso que Jesus nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Pois nós vemos a vida aí na perspectiva do eterno. Eu não sei como você tem visto a vida. Talvez você tenha se tornado um cristão que está olhando Jesus de longe e a vida está escorrendo pelas suas mãos, o tempo está escorrendo pelas suas mãos, e você corre de um lado para o outro e o tempo escorre pelas suas mãos. Jesus te chama hoje a descer dessa árvore, a descer do teu orgulho, a descer da sua autossuficiência, a descer de
todas as suas conquistas e dizer: eu te entrego tudo, Jesus. Toma, Jesus. É tudo seu. Tudo seu. Tudo seu. Toda a minha ansiedade, toda a minha busca. Eu quero viver a vida eterna. Eu quero olhar na perspectiva do eterno e viver nessa perspectiva. Você pode fechar seus olhos? O que o Espírito Santo de Deus está falando com você? O que o Espírito Santo de Deus te trouxe de revelação e de decisão diante dessa palavra do Senhor nessa manhã? Deus te chama a descer e parar de ver Jesus de longe. Jesus disse: desce, Zaqueu, eu quero ir para a sua casa. Eu quero estar perto de você. Eu quero estar junto de você. Eu quero conhecer os cômodos da sua casa. Eu quero pousar, a tradução literal é pousar, repousar. Eu quero te convidar a fazer uma oração de entrega de vida, de rompimento com a velha vida, para receber a vida em Cristo Jesus. Enquanto você está com os olhos fechados, diga isso ao Senhor. E depois que você orar, repetindo essa oração comigo, eu quero te convidar a orar comigo. Aí eu quero orar por você. Mas antes, ore o seguinte: diga: Senhor Jesus, eu tenho andado perto do Senhor, mas eu não tenho aceitado o convite do Senhor ir à minha casa. Eu tenho te visto, Senhor. Diga isso. Eu tenho acompanhado os seus milagres. Eu tenho visto como tem sido o mover do Senhor. Eu tenho ouvido e eu tenho até celebrado. Mas ainda, Senhor, existem cômodos da minha casa, ainda existem espaços meus que eu não entreguei ao Senhor. Mas hoje, Jesus, hoje eu me rendo a Ti. Hoje eu me entrego a Ti. E eu quero viver na perspectiva do eterno. Eu quero viver olhando para o eterno. E que meu orgulho morra, que meu ego morra, e que o Senhor venha nascer em mim. Eu reconheço, diga: eu reconheço, Jesus, que sou pecador. E reconheço que o Senhor é o único Senhor, o único dono da minha vida, de tudo que tenho e de tudo que sou. Eu te recebo, Jesus, na minha casa, na minha vida, no meu coração. Enquanto a igreja está orando, se você fez essa oração, eu quero te conhecer, para eu orar por você também. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos. Amém, aqui na frente, amém. Deus abençoe, jovem aqui na frente, jovens, Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe, aquele jovem senhora, Deus abençoe, Deus abençoe. Aqui à minha direita, amém. Lá atrás, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Esses jovens, esses senhores, Deus abençoe essa criança, em nome de Jesus. Mais alguém aqui no meio? Levante uma das suas mãos, eu quero te ver. Amém, em nome de Jesus, Deus abençoe aquela jovem, Deus abençoe esses jovens e crianças, Deus abençoe em nome de Jesus. Aquela criança, Deus abençoe em nome de Jesus. Aqui à minha esquerda alguém, amém, Deus abençoe em nome de Jesus essa senhora, essa jovem senhora, Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe, aleluia. Nós temos que sair daqui com uma decisão, e você está orando, e eu quero te chamar a essa decisão clara. Seguir a Jesus implica em esse rompimento. E você hoje entregou a sua vida a Ele. Peça para o Senhor te revelar o que você tem que romper. E gaste o dia hoje em oração dizendo: o que eu tenho que romper, Senhor, para que plenamente eu viva a vida eterna. No esboço que você pegou, tem ali várias decisões para serem feitas. Uma delas fala sobre você declarar Jesus através do batismo, dizendo: eu morri com Cristo. Quando a gente mergulha no batismo, no batistério, está dizendo: eu fui sepultado com Cristo. E quando você sai do batistério, você está dizendo: eu ressuscitei com Cristo. Essa ordenança foi dada por Jesus, e ela não é diferente disso: morte e ressurreição. Se você ainda não declarou Jesus através do batismo,
mergulhando, submergindo, representando que você morreu com Jesus. Hoje é dia de você fazer essa decisão também e parar de fugir desse rompimento até com a tradição e de fato obedecer Jesus naquilo que Ele tem. Nós vamos cantar essa canção. Eu peço para a igreja ficar de pé. Faça dessa canção a sua oração. Enquanto você canta essa canção como a sua oração, eu te convido, você que levantou a sua mão, a vir aqui, porque agora eu quero orar por você. Junto com a igreja, nós queremos orar por você. Então venha à frente e venha cantando essa canção como a sua oração diante do Senhor. Em nome de Jesus, venha à frente. Olhos, se você sabe a letra, abrir as suas mãos e dizer: Senhor, eu quero receber tudo de Ti e eu quero dar tudo a Ti. Que os dias meus, meu respirar e o meu viver me sejam todos pra Ti, ó Deus. Pode dobrar os seus joelhos em atitude de rendição a Deus. Eu peço que todos que estão aqui na frente dobrem os seus joelhos em atitude de rendição a Deus. Você que está aí no seu lugar, dobre os seus joelhos
em atitude de rendição ao Senhor. Você pode levantar um clamor aí onde você está e começar a clamar e pedir: Senhor, faz eu descer, Senhor. Diga: Senhor, faz eu descer, faz eu romper as amarras, faz eu romper as amarras com a velha vida, faz eu romper as amarras com o velho Egito, faz eu romper as amarras com o passado, faz eu romper as amarras com as feridas, faz eu romper as amarras que me fazem olhar para trás e olhar para a vida como algo tão curto. Clama isso ao Senhor, pede: Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos. Peça isso aí, peça: Espírito Santo de Deus, abre os meus olhos para que eu possa ver. E diga: Jesus, vem comigo para a minha casa. A minha casa está aberta, Jesus. Diga isso. Você mesmo no seu lugar, diga isso: a minha casa está aberta. Todos os cômodos da minha casa, todas as gavetas do meu escritório, da minha casa, da minha empresa, tudo que tenho, tudo que sou, tudo que passa pela minha vida é teu, Jesus. O meu novo emprego, o meu novo trabalho, o meu antigo emprego, o trabalho onde eu estou, a minha escola, a minha faculdade, é tua, Jesus. E se eu tiver que morrer, se eu tiver que me render, Senhor, a minha vida é tua, porque eu vi a terra prometida. Diga isso. Eu vi a vida eterna. Diga isso. Senhor, eu me uno a essas orações, Senhor. Me uno a cada um que está clamando agora, Jesus. Me uno a cada um que levantou esse clamor, Pai, pedindo vida e vida eterna. E peço que o Senhor derrame sobre nós o seu Santo Espírito. E que esse derramar do teu Espírito nos encha de alegria, nos encha de força, nos encha de vida. E como o Senhor mesmo disse, que do nosso interior, da nossa vida interior, possa fluir rios de água viva, que fluem para a vida e vida eterna, Senhor. Faz isso. Vem com seus dons sobre a sua igreja, vem com o fruto do teu Espírito, que é amor rendido, que é amor sacrificial, que é amor entregue, que é amor que serve. Vem, Senhor, com o teu fruto do Espírito, que não folga com o que é errado, mas folga com a justiça e se alegra com a justiça. Vem, Espírito Santo de Deus, e aviva-nos, e traz vida e vida eterna. Eu peço por cada um que entregou a vida ao Senhor Jesus, que está aqui na frente, que se rende ao Senhor. Eu peço que o Senhor entre na casa deles, que o Senhor limpe as feridas, que o Senhor trate as dores, que o Senhor trate, Pai, a perspectiva de vida, que eles possam sair daqui olhando para o eterno, olhando para a vida eterna, e que as ansiedades, as dores físicas que são frutos da ansiedade, as doenças físicas que são frutos, Senhor, do ego e da vida aqui, sejam curadas agora em nome do Senhor Jesus, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo vida, Pai, e que eles possam voltar para casa alegres, felizes, contagiando outros. Abençoa-os, Pai, abençoa a sua igreja, é o que eu te peço, o que nós pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém? A igreja diz amém.